Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Margot Ferreira, ao meu lado Ângela Bezerra, e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que interessa a você mulher, interessa a você homem, interessa a toda a nossa sociedade, que é como os homens podem contribuir para construir conosco uma sociedade mais justa e igualitária. É isso, e para isso a gente trouxe uma convidada especialíssima. Sim, especialista no assunto, ela está pesquisando, ela pesquisa temas como esse, Micaele Gomes. Você se apresenta para a nossa audiência, por favor, Micaele? Sim. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Micaele Gomes, sou psicóloga. Eu estou atualmente na clínica, né? Atendo pessoas adultas. E sou pesquisadora também, estou no doutorado. E eu pesquiso carreira profissional de mulheres, especialmente mulheres negras. Então, eu já venho aí de uma trajetória pesquisando sobre gênero e trabalho especificamente. Interessante. Pois é, e aí a gente já começa perguntando a você como é que os homens podem contribuir para construir junto conosco essa sociedade mais justa. Então, esse é um desafio, né? Assim, porque a gente sabe que a coisa está bem... o machismo ele é enraizado e a gente acaba percebendo que o movimento feminista se forma mais por mulheres, né? Mas acredito que a gente não tem como combater, pensando numa justiça social plena, a gente não tem como não incluir os homens nesse debate. Inclusive porque muitas vezes eles são os principais reprodutores das práticas machistas, né? Então, eu acho que esse feminismo que faz que abre espaço também para o homem, ele precisa ganhar esse espaço, né? Os homens precisam estar junto das mulheres. O principal ponto que eu diria assim, que é o que é mais desafiador é repensar os seus privilégios, né? Porque assim, a pessoa quando está no lugar do privilégio, ela não enxerga algumas coisas mesmo, dado o próprio privilégio. Então, é preciso ter uma abertura, assim, né? O homem que se propõe a ouvir as mulheres precisa estar aberto para ir se desfazendo desses privilégios, desses lugares de muitas vezes de poder que eles estão, né? Então, é preciso ali baixar a vaidade, é preciso ir abrindo mão de algumas coisas, né? E estar muito atento, assim, ao que acaba fazendo para reproduzir mesmo essa lógica. Às vezes eu sinto que alguns têm boa vontade, né, em se juntar a nós nessa luta, né, incansável contra o machismo. Alguns são desconstruídos ou tentam se desconstruir, mas a raiz cultural é tão forte, que muitas vezes eles se pegam se traindo nessa vontade, né? Isso já deve ter acontecido com o seu marido, com Sempre. o meu marido, né? Que procura ter um pensamento mais igualitário em relação a nós, mulheres. E às vezes ele fala assim, me avise quando eu estiver me manifestando de forma machista, porque às vezes é tão natural, é tão espontâneo que a gente não sente. Muitas vezes o cara não quer se desconstruir, mas às vezes ele quer. Como fazer para a gente desconstruir quem tem boa vontade em ser desconstruído? E aí eu acho que a gente pode ir pensando assim, em coisas que não precisa ser nada grandes coisas, né? Acho que no próprio cotidiano a gente consegue ir desfazendo algumas dessas questões. Por exemplo, eu trabalhei no meu mestrado durante o tempo de mestrado, a minha pesquisa foi sobre trabalho doméstico. E aí é uma das coisas assim que está no cotidiano de todo mundo, né? Todo mundo tem uma casa para arrumar, para organizar. Sim. E todo mundo precisa ali fazer a gestão da casa de forma contínua, mas existe uma coisa que naturalmente as mulheres são mais aptas e habilidosas com o trabalho doméstico. Fizeram a gente acreditar nisso. Mas isso é mais uma construção Exato. do machismo e dos papéis de gênero. Então, um exemplo assim, que eu gosto sempre de trazer é o trabalho doméstico, serviço de casa, né? Como é que a gente percebe que essa distribuição é feita muitas vezes? Acho que todo mundo aqui já experienciou uma sobrecarga de trabalho doméstico e, por exemplo, mulheres que vivem em relacionamentos heterossexuais com homens dentro de casa, se o homem está realmente disposto, ele pode ali assumir de igual para igual. E aí sempre tem aquela coisa, eu vou ajudar. Sim. De onde é que vem essa ideia de ajudar se, né, uma casa que tem 2 pessoas produz lixo, louça de 2 pessoas. Então, eu acho que até o próprio discurso de ajudar
né? Já é Já o um isenta da indício. responsabilidade, né? Ele já não é o primeiro responsável, é a mulher. E aí, dentro desse debate do serviço doméstico, por exemplo, muitas vezes ele está com uma disponibilidade, mas a mulher é quem diz o que ele vai fazer, né? A gestão, o pensamento, a carga cognitiva Mental, da gestão da casa... né? É a mulher quem faz, né? Mesmo que faça, não é por atitude do homem. Então, eu acho que tem muitas coisas assim, é muito... Às vezes fica na sutileza também, né? E nem todo machismo é uma violência doméstica, Sim, por exemplo. sim. Mas não deixa de ser algo que toma o tempo da mulher, né? Como é que a gente sai de casa para trabalhar fora de casa se não tem uma manutenção doméstica sendo feita, né? Então, quem é que cansa mais com isso? Todo esse processo. A gente está falando aí de vida prática e de homens que se dispõem a fazer movimentos, né? Sair dessa área de conforto que a sociedade machista colocou ele, né? Mas também tem um movimento no sentido contrário, né? Tem um movimento que hoje está muito fortalecido pela direita, que é esse lugar do homem provedor, do homem que é o único que sustenta o lar, e a mulher que não trabalha. A esposa troféu. A esposa troféu. Quer dizer, hoje a gente está vivendo um movimento muito forte nesse sentido contrário. Mas na contramão, felizmente, a gente tem homens que se incomodam com esse lugar que a sociedade colocou eles e querem fazer esse movimento diferente, né? Então, por exemplo, participar das tarefas de casa de forma igualitária, participar da educação dos filhos, porque também se diz, né, a educação é da mulher, é da família, né? Então, assim, há esses movimentos, né, um vindo de um lado e o outro do outro. Sim. Como é que você avalia esse movimento que é organizado, orquestrado, para fortalecer justamente o machismo? Complicado, viu? Eu acho que quanto mais se expande a discussão, mais incomoda, né? Algumas pessoas ali, principalmente as que são mais privilegiadas com o status quo, com a coisa como está, né? Então, a gente vê, assim, que quanto mais ganha espaço, mais tensiona. Então, é aquela coisa, puxa de um lado, puxa do outro. Sim. Eu acredito que, mesmo que venha... Não é por acaso que vem surgindo essa ascensão que você está falando aí, né? Essa coisa de regredir até, uma certa regressão, né? Total regressão para a década assim. de 40, né? Isso. De 1940. Eu acho que é uma resposta, assim, muito complexa, porque aí tem questões políticas, econômicas, tem muita coisa envolvida, né? Mas eu percebo também que, hoje em dia, muita coisa não passa mais no âmbito de machismo, de racismo, assim, virou também uma... Como é que eu posso dizer? Algo que já está instituído, em alguma medida, né? Já não é tão... Por exemplo, eu, quando comecei a me aproximar dessas questões, assim, me dizer feminista, era uma época que ainda era meio mal visto entre minhas amigas e minhas colegas, e isso não faz nem 10 anos. Então, muito recente. É muito recente. É recente. Então, assim, é uma coisa que veio em uma progressão aritmética, assim, muito rápido, foi crescendo. E aí, eu acho que isso assusta também quem está ali do outro lado sendo... Está na manutenção, né? Quem precisa ir mantendo as coisas como são, nesse lugar de privilégio e tudo mais. Então, eu acredito que esse movimento ele é importante, né? É o que faz a coisa ir cada vez mais fortalecendo. É um movimento meio orgânico mesmo, como você falou. Mas a reação contrária é assustadora, né? É muito assustadora. Até porque ela tem mais força também, né? Você acha que ela tem mais força? Ela tem mais força porque já é muito mais estabelecido, assim. Eu sinto que o movimento, todos esses movimentos... no sentido contrário, que vem de esquerda, que vem contra o que tá enraizado, ele é mais difícil de chegar mesmo, né? A gente precisa ir fazendo um esforço mais ativo. Embora carregue o estereótipo da caritice, do mau-caratismo, apesar de tudo... Não, ela está falando da esquerda. Ela está falando, não da esquerda, mas assim, desse movimento que vem questionar esse lugar de privilégio. Mas eu estou falando do movimento contrário, esse movimento exatamente da extrema-direita, querendo que tudo continue como está, ou então regredir para os anos de 1940. Eu acho que passa por um mau-caratismo, inclusive por parte das mulheres que aceitam o papel de esposa troféu. A partir do momento que ela aceita aquele papel, ela está contribuindo para que o machismo se fortaleça. De certa forma, sim. Assim, eu sempre penso que tanto o homem quanto a mulher que não considera
essa mulher, por exemplo, que você está falando, né? E outras mulheres que são críticas ao movimento feminista mesmo, também são prejudicadas pelo machismo. Assim, Sim, não claro. tem como escapar uma coisa que é operante Coletiva, na sociedade né? toda, é coletiva. Então, até uma outra coisa assim, que eu acho importante pontuar no tema que a gente está trazendo hoje é o quanto o machismo não é bom nem para os homens. Exato. Assim, Sim. claro que a gente não vai comparar o prejuízo que as mulheres têm, o quanto... Enfim, são coisas diferentes, né? Homens Acho não que morrem preciso- por serem machistas, É. né? Mulheres morrem. isso aí a gente não está nem nesse ponto de discussão, mas assim, é preciso a gente pensar também o quanto É. essa masculinidade colocada como ela está, não é como se todos os homens também se adaptassem a isso, né? Sim. Muitos sofrem com em terem que corresponder a isso, assim. A gente pode vê-los como vítimas também, claro, mais uma vez, não é a mesma vítima que a Sim. mulher é, mas é uma lógica que ela, por si só, é opressora e é violenta, a lógica machista. Então, todas as pessoas vão ser atravessadas por isso de alguma forma e de algum lugar, né? Cada um aí no seu lugar. Mas, assim, muitos dos homens que procuram se desconstruir e rever, né, toda essa coisa posta como tá, vem desse lugar também, assim, de eu não correspondo ao homem que pedem para eu ser, eu não correspondo a essa masculinidade, ela também me afeta, porque a gente precisa entender que existem homens e homens, existem mulheres e mulheres, né? As pessoas não são... Sim, É iguais. homem, é isso, né? Esse termo genérico, assim, ele também massificar as pessoas dessa forma também é violento. Então, eu acho que enxergar essa masculinidade como tóxica, muitas vezes, né? Que, se a gente for pensar, o ser humano, ele é complexo e homem não chora, por exemplo. Gente, quem é que não chora? O quanto as pessoas sofrem, né? Para estar num lugar de... Eu sou uma pessoa que é inabalável e que até eu sou grande provedor. Tudo isso, quando você vai ver nas minúcias, assim, né? Isso também tem o seu lugar de muito prejuízo psicológico, emocional, A né? cobrança do homem provedor também, ela é muito grande. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada. E isso que você falou é muito importante porque esclarece bastante sobre o tema que a gente está trazendo hoje, né? Porque a desigualdade de gênero, ela não é boa para ninguém, né? Ela não é boa para as mulheres, como você falou, em grande escala, e não é boa para os homens também, por questões mesmo de pressão, né, da sociedade sobre uma performance que se espera dos homens, né? E falando sobre isso. Agora, na prática, para além do ambiente doméstico, né, que você está dizendo, da divisão de tarefas, há também comportamentos, né, que é importante assim a gente trazer aqui para a discussão sobre como eles podem contribuir para o feminismo, ou seja, para a construção dessa sociedade mais igualitária, né? Por exemplo, né, você tem algum que possa trazer para a gente aqui ilustrar isso? Sim, acho que, por exemplo, espaços coletivos, né? Vamos para outros espaços, assim, além do doméstico, em que a fala é sempre dos homens. Assim, os homens têm muito mais facilidade de estar no lugar do protagonismo por tudo, né? Por toda essa subjetivação. E muitas vezes interrompem as falas das mulheres, não deixam as mulheres completar o pensamento, não deixam as mulheres estarem mesmo ali no comando de algumas coisas, né? Se incomodam com isso. Deixa eu ver o que mais. Acho que todo esse lugar assim, de protagonismo mesmo, eu vejo isso acontecendo muito. E que é preciso ter abertura para ouvir, assim, né? É preciso se desfazer mesmo desse... estar aberto a críticas. Eu acho que esse é um comportamento assim, que Boa. pode ser muito proveitoso. Sim. Né? De dizer, olha, vai lhe incomodar, mas você está sendo machista nesse momento. Sim. E não questionar. Porque aí, não, né? Isso entra muito, assim. E aí entra num debate que, por si só, já tem um formato, já vai se estabelecer, assim, essa relação de poder, né? Então, eu acredito que esse tipo de coisa, assim, dá credibilidade também, né? Não questionar muito. Eu sinto que tem alguns espaços que as mulheres se colocam e são muito questionadas também, assim, no mercado de trabalho, né? Por exemplo, ainda é comum, ainda existe, assim, para mim é uma coisa surreal. Diferença salarial, esse Sim. tipo de coisa. E aí você é um empresário, você contrata, né? Não contrata se for mãe. Tudo isso, assim, eu acho que se cada pessoa pensar o lugar que ela está na sociedade e como isso pode
ali em pequenas coisas mesmo, né? Eu acho que se a gente for pensando em grande coisa, acaba todo mundo não fazendo nada, ficando no seu lugar, assim. Porque as transformações sociais, elas acontecem no dia a dia, né? Ali nas pequenas ações também. Então, eu acho que esse tipo de coisa, por exemplo, assim, vai contratar. E que pessoa você contrata? Que pessoa você dá mais credibilidade, né? Assim, e aí, muitas vezes, acho que a pessoa se questionar nessas atitudes já vai abrindo esse caminho. E outro exemplo que eu também acho que é importante trazer para cá é quando eles estão entre eles, que tem aquelas piadinhas misóginas e tal, e a coisa, mesmo que incomode a um ou dois, eles calam, né? Riem junto. Ou riem Conivente, junto, né? né? Então, como é que esse homem que quer contribuir para essa sociedade mais igualitária pode, por exemplo, numa situação como essa, agir? Então, acho que essa situação deve ser uma das mais, para eles próprios, assim, meio desafiadora, porque vai colocar ali a masculinidade à prova, eu acho, né? Essa coisa mesmo da masculinidade frágil. O resistente, ele vai sofrer chacota. Ele vai ser mal visto ali no Sim. meio daqueles, porque eu acho que ele sempre vai ser uma minoria, assim, pelo menos no acesso que eu tenho, na visualização que eu tenho, esse homem que se dispõe num grupo como esse, assim, eu não sei se ele é a maioria. E aí tem o próprio movimento de grupo mesmo, né? Sempre tem uma tendência pro que é mais para a maioria, uma tendência de aceito, grupo, assim. Né? Mais aceito, né? Isso. Então, acho que... Mas é deve ser bem corajoso, né? difícil. Quando um sai ali e diz, não, você está sendo machista, meu amigo, vamos rever essa sua posição aí, que, né? Sim, constranger um pouco, né? Eu acho que a gente também poderia... Eu faço esse exercício, assim, muitas vezes, de não dar o sorrisinho amarelo, sabe? Quando alguma piada acontece, assim. Pra mim é mais fácil, eu já sou psicóloga, feminista, então, quando aparece, assim, e falam alguma coisa, já sabe que não vai passar muito bem. Se for uma piada que não é para ser, enfim, e às humor vezes, não é para eu não sei ferir se você direitos também humanos. passe nisso, mas essa situação, mas por exemplo, quando eu estou numa roda e que alguém vai já saber que eu vou me incomodar com, olha, é machista, então nem conte, então nem fale. Isso. Então nem diga. Exato. Porque aqui não vai ser Não vai bem-vindo. passar. E sabe uma coisa que eu acho assim muito confortável e eu me sinto também nesse lugar? É colocar o constrangimento para o outro. Total. Menina, eu acho ótimo. Eu tô amando isso, sabe? É um exercício maravilhoso. É muito bom. Incrível. Porque quando você ele tá com a intenção de te constranger, aí você vai e leva, não, isso aqui é seu, não é meu. É muito libertador, né? Sim. E às vezes é só assim, não vem graça. Exatamente. Apenas não ria, não compactue com um sorriso. Exatamente. E aí eu acho que isso vale para os homens mesmo, nesses ciclos assim, né? De tentar fazer isso, mas é realmente, sei até Bom, que ponto. Margot estava dividindo que o companheiro dela é um desses homens, né, que tem esse interesse, e o meu também é. Ele também, inclusive esse tema, ele foi muito motivado pelas conversas que eu tenho tido com o meu marido, que a gente fala muito sobre isso. Ele se incomoda com esse lugar, ele quer contribuir, ele vê portas se fechando muitas vezes diante disso. Então, o depoimento dele é o que a gente vai ouvir agora. Sobre Vamos isso. ouvir, tô curiosa. Vamos lá? Olá, me chamo Oswaldo Negrão, sou professor aqui da UFRN, do Departamento de Saúde Coletiva, sou sanitarista de formação, estou também dirigente sindical, presidente do Adurne Sindicato, o Sindicato dos Professores aqui da UFRN. Quero cumprimentar e agradecer o espaço, a oportunidade de participar desse podcast que eu já venho acompanhando e sou fã. Um abraço para as jornalistas Margot e Ângela e para a convidada de hoje. Eu trago uma questão importante, né? Eu acho que quero primeiro parabenizar a temática, que eu acho que é muito relevante, discutir o feminismo e discutir essa possibilidade de engajamento dos homens nessa luta. Eu tenho uma experiência muito boa. Nos últimos anos nós conseguimos constituir em nível nacional um grupo de trabalho de direitos humanos e nele nós temos atuado fortemente
em propostas, em ações antimachistas e também de valorização e de conhecimento do movimento do feminismo, principalmente nas universidades e também no movimento sindical, considerando que o movimento sindical historicamente é um espaço prioritariamente de homens trabalhadores, né? Então esse desafio ele é muito importante, muito contundente e nós precisamos sim somar esses esforços de participação e de uma maior representação de mulheres. Um aspecto negativo é que nesse último ano, com a mudança de gestão e de coordenação desse GT, nós homens fomos barrados. Então, eu deixei de participar das atividades desde o início desse ano, porque a atual coordenadora, no entendimento dela, as mulheres precisam se fortalecer primeiro para, num segundo momento, retomar a participação dos homens. Então, eu gostaria de saber, né, da entrevistada de hoje, quais as perspectivas e as possibilidades que a gente pode pensar também quando a gente tem, né, essas questões que nos atravessam, mesmo tentando fazer esse apoio estratégico e pensando em estratégias de uma relação mais proximal de homens com mulheres no movimento feminista, infelizmente é uma realidade também que se apresenta. Obrigado, um abraço. A bola é tua. O que você tem a dizer sobre isso? Complicado, viu? Complexo, não é? É complexo, assim, porque a gente também não sabe qual é o histórico, né, que chegou até esse tipo de atitude, né? Eu não conseguiria, assim, acho que aí precisaria realmente de uma profissional dentro para manejar, assim, o grupo mesmo, né, o que é que pode ter acontecido ali. O que ele falou é que os homens foram barrados e agora a coordenação tá só de mulheres, né? Isso para as mulheres se fortalecerem. Exatamente. E também, para além do gênero, tem uma questão política, sim, envolvendo isso, né? Então, talvez esse seja um argumento colocado para estabelecer ali território. Sim, o próprio contexto que ele trouxe é um contexto cheio de coisas, assim, né? Nem tudo a gente vai conseguir explicar por essa via. Mas eu acredito que não é... a escolha das mulheres, eu acho que ela precisa ser respeitada, né? Porque provavelmente tem algum motivo ali que fez com que elas sentissem que precisavam se fortalecer. Mas nem por isso eu acredito que os homens precisam exatamente sair dali, né? Não sei, de repente fazer uma coisa paralela, uma cogestão, né? Eles ali de alguma forma, enquanto elas fazem essa reunião só das mulheres em determinados dias. Não sei, acho que poderiam ter estratégias que pudessem não afastar, né, do movimento, porque acho que, inclusive, o próprio movimento sindical precisa ser fortalecido no contexto que a gente está, né? E aí eu não sei até que ponto também elas se reunirem, só elas, já faz os homens se afastarem, né? Acho que essa divisão por si só, ela não é proveitosa para o movimento do grupo, né? Mas, assim, só pegando as informações que temos, se fosse para eu dar alguma solução, eu diria que ficassem grupos paralelos. As mulheres tivessem um momento delas mesmo ali de se fortalecerem, já que foi identificado que precisam, né? E a gente não tem como dizer que não, vocês não precisam disso, não são eles, os homens, que vão dizer isso, né? Mas que também houvesse um momento do grupo completo, por exemplo, né? Onde os homens estivessem ali também atuando. O conservadorismo que o machismo carrega, ele passa também por uma ideologia política. A gente sabe disso, que a extrema-direita é muito mais conservadora, isso aí não é novidade para ninguém, que a extrema-direita é muito mais conservadora do que a esquerda, né? Mas, às vezes, a gente se pega se pega e se apega a homens que são de esquerda, têm um posicionamento de esquerda, filosoficamente, na vida e na política, e, ao mesmo tempo, tem ali nas suas raízes comportamentos machistas, que é o famoso esquerdomacho. E que, muitas vezes, muitas mulheres caem no conto do esquerdomacho, né? Isso é meio perigoso, né? Que ser é esse? Quem é esse ser, o esquerdomacho? O esquerdomacho é o mais perigoso dos homens, eu diria. Não, brincadeira, assim, tem outras formas de violência que eu acho que são mais... Ele percebe que é um esquerdomacho? Olha, muitas vezes não. Eu acho o esquerdomacho um dos mais... com a vaidade
Mas assim, né? Porque para ele já se desconstruiu o suficiente. Ele já está ali no ponto. E agora ele só precisa continuar seguindo a vida dele, né? Muitas vezes é um pouco mais resistente a essa autocrítica, porque já pegou o que queria do feminismo ali, já se vestiu de feminista e pronto. Feminista é ótimo. E aí ele já passa bem, né? Por isso que eu acho que a gente precisa trazê-los, mas a gente não pode abrir mão dos espaços de fortalecimento feminino mesmo, assim. Porque, no fim das contas, essa condição feminina, nenhum homem vai alcançar, assim. Nenhum homem vai conseguir, né? Aqui a gente colocando nesses dois, no binarismo mesmo, assim, né? Nessa dicotomia, o homem não tem a vivência que a mulher tem, por mais que ele vá se desconstruir o tanto que ele... E seja empático. Ele não vai alcançar o que é ser uma mulher que tem medo de andar na rua por ser uma mulher, porque não sabe... A gente está andando na rua de noite, o que a gente espera é que pelo menos a gente seja assaltada. Né? Assim, na melhor das hipóteses, Sim. a gente vai ser assaltada. Na pior, a gente vai ser violentada de diversas formas. E o homem, ele não... Muito dificilmente, assim, eu não conheço um homem que diga eu tenho medo de andar na rua porque eu vou ser estuprado. Né? Isso não aparece. Então, a gente precisa absorver, né, os homens no movimento, mas eles próprios não podem esquecer que nunca vai haver essa... a experiência, a vivência nunca vai ser a mesma. Então, eu acho que a gente, mantendo os lugares de fortalecimento feminino, porque às vezes espaços eles vão precisar realmente que só as mulheres estejam, porque em algum momento vai falar mais alto a voz do homem, literalmente. Em algum momento o homem vai se sobrepor, em algum momento, porque é o que ele foi ensinado a vida inteira. Então, quando a coisa aperta ali, os privilégios aparecem. Então, eu acredito que a gente precisa também legitimar, né, a necessidade que surge de fortalecimento ali de um grupo de mulheres, mas com aberturas. Eu acho que se a gente se fecha, ninguém vai para lugar nenhum. Porque entendendo que a gente, todas nós e todos nós, a gente é construído, nós somos moldados numa sociedade patriarcal e machista. E isso nos impacta a todos e todas, né? Não temos como negar isso. E ter essa consciência já ajuda bastante a entender que há diferenças que precisam ser respeitadas e há possibilidade de nos unirmos. Né? E eu acho que é bem isso que a gente está construindo aqui, nesse diálogo. Né? A gente está buscando, o feminismo hoje já não é mais tão radical como foi, porque naquela época foi necessário que fosse, né? De ir para a rua, queimar sutiã. Né? Exatamente, de embate. Mas hoje a gente estava querendo construção de uma sociedade mais igualitária, pensando na educação que possa meninos e meninas viverem de forma equilibrada, não é isso? Que essa consciência de gênero exista e que a gente possa construir famílias, pessoas mais saudáveis e que nós mulheres, possamos... isso pode ser muito utópico, mas assim, poder sair na rua qualquer hora do dia ou da noite, sem esse medo que nós temos por sermos mulheres. Sim. Né? E isso só nós sabemos o que é. Isso independe do lugar que você vive. Você fala, não, a gente está falando de Brasil, de Natal, de Rio de Janeiro. Não, qualquer lugar do mundo. Vocês já assistiram uma série chamada Valéria? Já. Não, nunca assisti. É uma série espanhola maravilhosa, se passa em Madrid e tem num dos episódios, elas fazem um episódio especial alertando exatamente para a violência contra a mulher nas ruas, né? O quanto elas são assediadas e correm riscos de estupros, de morte, de assaltos, né? Então, assim, independe, a mulher, ela é vulnerável no mundo. O mundo é machista. E a gente vê hoje nas redes sociais, enfim, na internet, muitos conteúdos alertando e orientando, né? Tem muita coisa boa, né? Que até são possíveis de serem acessadas para educar, né? Porque a gente precisa... E eu me coloco também como mulher neste lugar. Eu preciso me apropriar mais, eu preciso entender mais, eu preciso saber mais, para a gente até poder ter discussões com os homens com quem nós convivemos mais qualificadas, né? Isso é importante, né? Para a gente ajudar até a abrir reflexões, né? Sim. Eu acho que quanto mais a gente se abrir, nós também, né, estivermos cada vez mais em contato, assim, e aí não precisa ser
com textos acadêmicos complexos, né? Eu acho que, como você falou, a internet está aí com todo tipo de informação possível. E até livros os próprios, também, né? Sim, sim. E, por exemplo, essas outras mídias, como séries, filmes, né? Sim. Como eu estava falando anteriormente, é um debate que ele já ganhou, assim, já ganhou o mundo, né? Não tem mais como a gente voltar atrás e desconsiderar essas problematizações em torno de gênero, de raça também, né? Então, eu acho que são conteúdos que estão muito acessíveis e até os próprios homens também, eles podem ir atrás, não precisa esperar a gente dizer que é assim, assim, assim que faz, né? Todo mundo tem acesso à internet, um celular na mão, é só pesquisar como não ser machista, como ser menos machista. Ótimo. Rapidinho, no Como instante consegue. Joga me no chat, desconstruir. joga no chat GPT, vai lá. Você mesmo pode fazer isso, assim. Conteúdo Acho que é tem. uma atitude de não esperar a mulher lhe dizer também como fazer isso, mas, pô, eu quero mesmo me desconstruir, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu seguir páginas que falam sobre isso, deixa eu parar para ouvir, né? Deixa eu... Enfim, por conta própria, porque tem essa sutileza também de você ter que ensinar a pessoa como ela fazer, isso já é uma outra camada, Sim. né? Da própria... Da arquitetura do jeito como ela tá. Sim. Então, acho que tendo boa Micaele. vontade... É isso mesmo. Você falou agora, resumiu tudo muito bem. Agora a gente vai chamar a nossa patrocinadora para esse papo, né, que é a Academia Nova. É de uma mulher também, uma mulher muito batalhadora. Vamos lá, Gil, solta aí para a gente conhecer um pouquinho mais da Nova. É isso aí, essa é a Nova Academia, nossa parceira aqui no podcast. E a gente aproveita essa deixa para falar sobre saúde. Vamos lá? Inúmeros estudos comprovam que a musculação aumenta a qualidade de vida e o seu bem-estar. A gente é praticante, sabemos Sim. disso, né? Fazer uma atividade física regular é meio caminho andado para uma vida saudável. E se você soma tudo isso a um ambiente agradável, como aquele que nós vimos ali, com orientação profissional e equipamentos de ponta, aí os resultados aparecem. Então, vão conhecer a Nova Academia, que fica na rua, na Avenida Ayrton Senna, no edifício Rio Grande Mall, na Avenida Ayrton Senna, número 2441. E o WhatsApp, anote aí, é 996990345. Maravilhosa. É. Incrível. E a gente já está se encaminhando para o encerramento deste episódio. Sabemos que essa conversa renderia muita, mas a gente vai ter outras oportunidades de trazer esse tema para cá, né? Pois é, porque essa desconstrução tá em andamento, né? Tá num processo, né, de futuro e eu sou utópica em dizer que eu sou otimista em eu relação também a sou. essa desconstrução masculina. Eu vou dizer que eu tive sorte em me relacionar com homens que tiveram essa preocupação, atenção, né, de É. construir uma coisa igualitária. E isso nos dá esperança, né? Jamila. Olha o ato falho. amei. Micaele, para a gente encerrar, o que você gostaria, assim, de deixar para quem está nos assistindo de mensagem importante dessa conversa que nós tivemos? Eu estava me lembrando de uma leitura, que aí eu vou deixar não só como recomendação a leitura, mas o próprio nome do livro como a mensagem, assim, que é o livro de Bell Hooks chamado Feminismo é para Todos. Ah, sim. Então, que eu ótimo. acho que é uma ótima forma, assim, de a gente não esquecer, né? Que, claro, existem protagonismos, existem lugares e lugares para estar no feminismo. E para a gente alcançar a gente precisa da utopia para estar aí, continuando no dia a dia, né? E para isso a gente precisa que todo mundo participe. Suas redes sociais, manda aí. Eu tenho um perfil profissional, @micaelpsi, MICAEU Psi. Perfeito. Fica aí a dica. E para a gente encerrar, eu trago Jamila Ela. Agora sim. Agora sim.
que é a nossa frase de efeito desse episódio, que diz o seguinte: homens que desejam sinceramente se aliar ao feminismo precisam, antes de tudo, reconhecer seus privilégios, silenciar suas vaidades e escutar as mulheres com humildade. Maravilha. É isso. Com essa nós encerramos, amiga. Mais uma pra conta. Assistam também Guerreiros do Sol, tá? Num ambiente altamente masculino e tóxico. Tem muitas abordagens sobre feminismo, sobre o protagonismo da mulher na política, então vale muito a pena. E tem 3 potiguares no elenco, tá? É isso aí. Indico Boa muito. dica. Muito obrigada por sua presença Valeu. aqui. Obrigada também pelo convite. Valeu, galera. Até a próxima. Até. Tchau.